Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Com quem haveis de me comparar? E a quem seria eu igual? Fala o Santo. Amados irmãos e irmãs, reunidos na casa de Maria, nesta capela de Nossa Senhora das Graças, nesta quarta-feira da segunda semana do Advento, hoje, dia 10 de dezembro, quando a igreja no mundo inteiro celebra esta memória tão bonita de Nossa Senhora com o título A Virgem do Loreto, para celebrar, de fato, este amor de Deus que se manifesta em família. Existe uma música antiga, que não me recordo se foi o Padre Zezinho ou não que escreveu, que diz assim: até mesmo o céu desejou ser família, para que a família desejasse ser céu. Quando nós vemos Deus operar milagre do tamanho, ao ponto de enviar os anjos para salvaguardar as paredes de onde viveu a família mais santa da história, a Sagrada Família de Nazaré, nós vemos como que para Deus a família, o nosso lar, a nossa casa é importante. Existe uma expressão em espanhol, em português não, porque em português casa é tudo casa, mas existe uma expressão em espanhol que traduz muito bem o desejo de Deus para a nossa vida. Diz que Deus deseja que nós transformemos a nossa casa em um hogar. H-O-G-A-R. O que é um hogar? Nas casas antigas da Espanha, hogar era o lugar que ficava a lareira, o fogão de lenha, onde ali a família rezava, as crianças brincavam, ali no fim do dia se dialogava e ali tomavam a refeição. Ou seja, o hogar é o lugar mais íntimo
o lugar da maior convivência entre os membros de uma casa. Nós corremos o grande risco de fazer da igreja a grande casa de Deus, de fazer as nossas casas onde nós moramos, sejamos nós que moramos sozinhos, aqueles que moram com mais pessoas, nós corremos o risco de fazer da nossa casa apenas 4 paredes com uma porta, sem se esquecer que a nossa casa, a casa onde nós habitamos, por mais simples ou mais ostentada que seja, por maior ou menor que seja, a nossa casa é um lugar santo, não pelas paredes, mas por sua causa. O cristão santifica o lugar onde ele está. Então a sua casa, a minha casa, repito, maior ou menor, mais humildes ou mais portentosa, a nossa casa é chamada a ser um reflexo, uma cópia, um xerox da casa santa de Nazaré, cujo pedaço está na terra santa e um pedaço do além. Então veja, sobretudo agora que nós vamos nos aproximando de festas tão íntimas, festa do Natal, festa do Ano Novo, quando as pessoas vão se encontrando, se pergunte, quando vocês estiverem reunidos na sua casa, quando vocês estiverem ali, seja para o almoço de Natal, para a ceia, também para o Réveillon de Ano Novo, o que é que vocês serão naquela casa? Vocês serão um amontoado de gente que se juntou para comer em um dia aquilo que a gente comeria em um mês? Ou vocês estão ali por um sentido maior? Padre, às vezes, nessas festas de fim de ano, nós que somos cristãos temos que confraternizar com membros da nossa família que não são da mesma igreja. Não tem problema. O seu jeito, o meu jeito de ser, no meio daqueles que não são cristãos, vai ser um jeito diferente. Quando você, ao saudar alguém pelo Natal ou para desejar um bom princípio de Ano Novo, se você acrescenta ali no Feliz Ano Novo, um Feliz Ano Novo, Deus te abençoe, já é uma semente que você planta para lembrar que dentro da casa, que dentro daquele lar, vive um cristão. Dirá Jesus: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se acende uma luz para colocá-la debaixo de uma mesa, mas sim para colocá-la no candeeiro, a fim de que ela brilhe para todos que estão em casa. Lá dentro da sua casa, a sua presença é presença de luz de Cristo? Ou quando você chega à lâmpada queima, Deus Pai? A sua presença quando você chega em casa é aquela presença que quando chega, quem está lá diz assim: que bom que você chegou. Ou quando você chega, a pessoa fala assim: azedou-nos. Ou mesmo quando a gente mora sozinho, quando a gente chega em casa, a gente põe o pé para dentro da porta, a gente diz: nossa, cheguei a casa e comigo chega Cristo. Ah, o senhor fala isso porque a casa do Senhor tem o Santíssimo lá na capela. Sim, mas a casa de todos vocês tem uma Bíblia, tem o crucifixo. Se não tem, aí é o problema. Mas eu acredito que tem, depois de toda a catequese. Ou seja, olhar para a sua casa como um lugar santo. Olhar para a sua casa como um lugar santo. E não levar para dentro da sua casa aquilo que vai porcarar a vida da sua família. Já viram os passarinhos? Eles fazem o ninho, mas na hora de fazer as necessidades deles, eles vão para fora. O passarinho não suja o ninho. E nós, quantas vezes, vamos sujando a nossa casa?
com palavras que não convêm, com sentimentos que não combinam com a fé. A mudança, a santidade que você deseja na sua casa, começa por você que está aqui hoje, recebendo a luz, a graça e a santidade do próprio Cristo na palavra da Eucaristia. E, sobretudo, livrar as nossas casas de toda idolatria. E são muitos os ídolos que vão querendo entrar dentro das nossas casas. Santa Luzia foi morta porque não foi idólatra. Diante dos falsos deuses, diante da idolatria do Império Romano, Santa Luzia disse esta frase da primeira leitura do profeta Isaías: quem pode se comparar a Deus? Quem é igual a Deus? E aí a gente se lembra de São Miguel Arcanjo: quem como Deus? Ninguém como Deus. Só Deus é Deus. E é preciso tomar cuidado, porque muitas coisas, muitos valores vão se apresentando na nossa vida, querendo se impor para nós como divindades dentro da nossa casa. Seja a idolatria do lucro, seja a idolatria de programas de televisão que não acrescentam nada à sua vida, seja a idolatria da arrogância, da soberba, da falta de diálogo, da falta de perdão. A idolatria, ela nunca se ausentou da vida do povo de Deus. Ela sempre foi se adaptando conforme o tempo. Veja, você quer saber o que é idolatria na sua vida pessoal, na minha vida pessoal, na nossa vida de família, na nossa vida de comunidade? Veja, o que é que rouba tempo de você estar com Deus? Nem vou dizer a semana inteira e a vida inteira, mas no dia de hoje, além desta missa, além da coroa de Santa Luzia, qual foi o tempo que você desligou das coisas e das pessoas para se dedicar única e exclusivamente à oração? Se você não fez isso, se eu não fiz isso, nós cometemos dois pecados. Fomos idólatras porque colocamos coisas ou pessoas no lugar de Deus. E agora eu vou dizer uma palavra tão feia: faz paciência. Se nós não reservamos tempo bom ao longo do dia para estar com Deus na oração, você e eu fomos ladrões, roubamos de Deus. Porque Deus nos ordena dar o dízimo de tudo, não só o dízimo lá no envelopinho que ajuda a paróquia, no dízimo da moedinha que a gente põe na cestinha, é o dízimo do tempo, porque Ele também te deu um saldo positivo de 24 horas, no mínimo. 10% dessas 24 horas pertencem a Deus, não pertencem ao pai, à mãe, ao marido, à mulher, ao filho, ao cachorro, ao gato, ao trabalho. Não. 10%. Eu sou péssimo em matemática. 10% de 24 horas. 2 horas e 40 minutos. Eu já vi gente pedindo aqui a Deus a graça de esticar um pouco a luz para ver se dá 2 horas e 40. Não vai. Então você vai ter que completar a hora de chegar em casa. Eu digo isso não para a gente ficar escravo do tempo do horário, mas veja como com facilidade nós vamos colocando coisas e pessoas no lugar de Deus. E não dá. O próprio Deus diz: com quem você vai me comparar? Quem é igual a mim? Santa Luzia derramou sangue, não deu dízimo de 10% da vida. Derramou sangue a vida inteira, até a última gota, para dizer: eu sou de Cristo. E ao dizer eu sou de Cristo, ela encontrou em
Cristo esse descanso que só Cristo pode dar. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e descanso eu vos darei. Quando você se sente cansado, esgotado, quando eu me sinto cansado, esgotado, aonde é que nós procuramos descanso? Muitas vezes procuramos descanso ao mundo. Muitas vezes procuramos descanso de onde nós vamos voltar mais cansados ainda. Eu me recordo, e eu termino o dia, do Dom Irineu do Leão, nosso bispo emérito, e ele dizia, depois que ele foi questionado por um seminarista, e no começo eu achava feio o questionamento do seminarista vez, mas hoje, passados 11 anos de padre, eu vejo que foi graça de Deus o questionamento, porque sem a questão não teria resposta, e a resposta foi boa. Dom Irineu, ele tinha aquele jeitão, quase todos nós adolescentes, ele tinha aquele jeitão dele, e ele tinha duas capelas na casa episcopal. A de cima, que era mais íntima dele, dando-lhe até o altar onde ficava o sacrário, era a máquina de costura da mãe dele. Ele pôs o Santíssimo lá em cima. E ela não tinha banco, tinha uma poltrona do papai. E eu, depois do almoço, descansava 20 minutos, meia hora, e ele ia justamente para essa poltrona, abria o sacrário, estava lá o Santíssimo, encostava naquela poltrona, deixa, debaixo da casa, você escutava os roncos do Dom Irineu. Imagina, se ele falando já falava grosso, roncando, tremia a casa. E um dia o seminarista também era, viu ele dormindo, achou o fim do mundo, e quando o Dom Irineu acordou, perguntou para o Dom Irineu: Dom Irineu, o senhor não acha feio o bispo dormir na frente do sacrário, roncar? Dom Irineu perdia o amigo, mas não perdia a piada, ou ganhava o amigo na piada. Ele disse assim: aprenda duas coisas, filho. Primeiro, cachorro velho dorme no pé do lobo. Segundo, eu estava ali. Se ele precisasse de mim, ele me acordava. Então veja, parece algo de brincadeira, mas não me deu uma coisa do céu. Cachorro velho descansa no pé do lobo. Você e eu, quando estamos cansados, a gente procura descanso no pé do lobo, ou a gente vai procurar descanso aonde a gente não vai procurar? A quem vocês vão me comparar? Pergunta Deus. A quem você e eu estamos comparando? Qual é a idolatria que nós queremos pedir hoje, por intercessão de Nossa Senhora de Santa Luzia, que nós queremos e devemos nos libertar? Nossa Senhora escolheu viver para Cristo. Luzia escolheu viver para Cristo. Você escolhemos viver para Cristo. Um instante de silêncio, se responda essa pergunta, para que este brilho gere em você